sociedade brasileira se habituou a colocar para baixo do tapete, na invisibilidade, enormes segmentos de irmãos brasileiros que sequer, além de não ter os seus direitos, sequer tinham a possibilidade de uma consciência dos seus direitos. Naquilo que é a opressão mais radical, quando você impõe ao outro não apenas a dominação, mas a própria consciência de que a dominação é conatural, ela é da vida, ela é dada. Quando você começa a mexer com uma sociedade e permitir uma emergência e uma mobilidade, é natural que essa consciência aflore. É natural que grupos que até então estavam passivamente aceitando a dominação começam a se mobilizar e a lutar pelos direitos e, portanto, a enfrentar os conflitos. Eu estou aqui naturalmente me referindo àquilo que, infelizmente, um desses dias, dois parlamentares nossos do país se referiram aos que não prestam. Porque essa palavra, essa declaração, nós não temos que analisá-la apenas pelo lado da grosseria que ela significou, mas ela é, eu diria, uma confissão sincera de um pensamento que está no subtexto, que está na inconsciência, infelizmente, de grande parte da nossa sociedade. Porque o que presta é o que está dado, é o status quo, é o intocável, é o que domina. Tudo aquilo que incomoda, que agita, que antes estava quietinho na senzala, ou na aldeia, ou vivendo a sua discriminação no silêncio, tudo isso passa a incomodar. E essa palavra que não presta tem que ser olhada com muita profundidade por nós, como uma espécie de fato de confissão do que é o pensamento de muitos setores da sociedade brasileira, particularmente nas elites. E toda vez que os que não prestam, entre aspas, se agitam, se mobilizam, você cria um desconforto. Aí então tem as palavras, a invasão, a baderna, o ferimento da ordem e assim por diante. E mais do que isso, que nós temos que reconhecer numa autocrítica, aqui eu falo do aparelho de Estado brasileiro. É evidentemente que, para além das questões colocadas sobre o judiciário, a qual eu não vou me referir, no executivo, no aparelho de Estado brasileiro, no seu conjunto, mas particularmente no executivo, é evidente que você não tem uma posição neutra. É evidente que você tem uma posição favorável também a esta mentalidade do tudo que fere a ordem estabelecida é um problema, está fora da ordem e, portanto, cabe muitas vezes ao executivo a tarefa ingrata, inglória, de fazer cumprir uma ordem, uma lei que, sabidamente, nós não podemos estar de acordo com ela. Mas, mais do que isso, há uma mentalidade dentro do aparelho de Estado que se posiciona claramente contra tudo aquilo que é insurgência, contra tudo aquilo que é uma reivindicação de direitos, que ousa ir um pouco além dos questionamentos. E, mais do que isso, a complexidade dos nossos dias, de conflitos, ela também se torna ainda mais necessário o trabalho da mediação, porque a velha figura apenas do latifúndio contra o pequeno proprietário, ela continua existindo evidentemente no país, mas ela evolui para situações muito mais difíceis e complexas. Foi mencionado aqui, no caso, a situação do norte do Rio Grande do Sul, mas eu poderia citar aqui o caso do sul da Bahia, o caso do Rio Grande do Sul mais abaixo, e Santa Catarina e Paraná, Mato Grosso do Sul, nós estamos enfrentando, onde o Estado brasileiro, na sua evolução, foi criando problemas que nós temos agora que resolver. Quando você titula um pequeno agricultor e estimula a sua ida para uma área de onde foram expulsos indígenas, e agora, passados 70, 80, 100 anos, os indígenas, sua emergência de consciência, lutam por sua terra, você não está lutando contra um latifundiário, um grileiro, você está lutando, você tem um conflito do indígena contra um pequeno agricultor que está lá sem saber que foi levado a ocupar, estimulado a ir comprar uma terra e produz ali há 100 anos, que tem também ali seu cemitério, tem também ali toda a sua afetividade presente. Então é um conflito muito mais complexo e que exige de nós, portanto, uma sofisticação, uma compreensão e uma vontade política de estabelecer, de fato,
a negociação e a mediação, sem as quais não há solução. Sem as quais não há solução, quero insistir muito nesse aspecto. Com isso tudo, Flávio, é que eu penso que a evolução, de um lado, de uma vontade política de um governo de resolver conflitos ao atacar as suas raízes. Por exemplo, sul da Bahia. Podemos fazer 300 meses de mediação. Se não for resolvido o problema definitivo da demarcação daquela terra, nos termos em que nós julgarmos, em que a sociedade conseguir julgar justa, não tem mediador que resolve aquilo. Mas, por outro lado, enquanto isso não ocorre, é fundamental a mediação para evitar as mortes. Tivemos isso aqui na Bahia e, do outro lado, nos Tenharim, lá em Humaitá. Então, de um lado, a disposição clara de resolvermos as questões nas raízes, não nos iludindo que a simples e permanente mediação ou mesas de negociação vão resolver as questões. E, de outro lado, um ativo trabalho de mediação enquanto as soluções não chegarem, ou até como forma de chegarmos à solução. Porque muitas das soluções vão depender exatamente da questão dialógica, como foi muito bem mencionado aqui pelo Antônio, porque é o método que pode nos levar à solução. Eu queria concluir lembrando que o Estado brasileiro, cada vez mais que avança agora a necessidade de ampliar sua infraestrutura, nós estamos empenhados em resolver as questões da 169 como uma das questões fundamentais também para a justiça da implantação, na medida que você atinge interesses dos povos tradicionais. Eu queria fortemente apoiar, Flávio, essa questão toda, não só da escola de mediação, da escola de mediadores. Nós temos uma carência absurda de pessoas que nos ajudam. Eu vejo na Secretaria-Geral, nós nos afundamos em trabalho, correndo atrás dos problemas de norte a sul do país, juntamente com a FUNAI, com o Ministério da Justiça. Eu queria aqui reconhecer o trabalho da nossa Guta, e com todas as áreas do MDA, enfim, com o INCRA, o tempo todo a gente correndo. Então, a ampliação dos quadros que sejam capazes de nos ajudar no trabalho de mediação, acho isso fundamental. E, além disso, me parece extremamente importante que nós criemos, de fato, um quadro de mediadores nacionais qualificados, capacitados, entregues a esse trabalho e desenvolvemos, de fato, dentro da cultura de paz, a solução da negociação e da mediação como única forma de resolvermos efetivamente os conflitos. Muito obrigado, era essa minha pequena contribuição.